quantas vezes ele teria que perdoar o seu irmão, até 7, aí Jesus olha para Pedro e diz, não te digo até 7, mas 70 vezes 7. Amém? Amém, meus amados? 70 vezes 7 dá 490. Amém? Mas Deus, ele não estipula, né, uma quantidade que nós devemos perdoar. Amém? Aí, em seguida, meus irmãos, Jesus, ele conta essa parábola, né, a parábola do credor incompassível. E nós vemos aqui, nessa parábola, algumas verdades. E eu queria falar aqui nesta tarde. Amém? Meus irmãos, dá para imaginar se Deus não perdoasse os nossos pecados? Muitas vezes eu dobro o meu joelho, eu choro aos pés do Senhor, pastor Camilo, e eu pergunto para ele, por que é que o Senhor me ama? Porque nós, meus irmãos, nós pecamos, nós erramos, nós falhamos, mas o amor de Deus para cada um de nós, ele é incomparável, é incompreensível, e nós não entendemos por que é que o Senhor nos perdoa. E muitas vezes, meus irmãos, nós fizemos coisas terríveis, e mesmo assim, Deus, ele continua nos amando. Aleluia! Deus, ele não mede o tamanho do nosso pecado, o amor dele é imenso para conosco. A Bíblia diz lá em João 3,16, que ele amou este mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia! Amada, Jesus, quando estava lá na cruz, e ele falou, está consumado, ele lembrou de mim, e ele lembrou de você aqui nesta tarde. Aleluia! Ele levou sobre si o nosso castigo, ele levou sobre si os nossos pecados, ele levou sobre si as nossas enfermidades. Ei, não adianta você reclamar, eu estou com um problema, pastor. Ei, todos têm problemas, todos têm dificuldades, todos têm lutas. E se a gente parar para pensar, muitas vezes tem pessoas com problemas maiores do que o nosso. Aleluia! Aleluia, é glória. Meus irmãos, Deus, ele tem algo para realizar hoje aqui. Pessoas que estão feridas, pessoas que estão magoadas. E o perdão, ele é um remédio que ele muda a nossa história. Aleluias! Jesus, ele foi tão grande em amor, que a pastora Odete já falou aqui, né? Que nós devemos amar os nossos inimigos. Se para amar o nosso irmão pastor Camilo já não está fácil, imagina amar o teu inimigo. Aleluias! Meus irmãos, uma certa vez eu tive um grande problema, né? Uma pessoa que me perseguia muito, né? Essa pessoa fez de tudo para acabar com a minha vida. E o que me chama a atenção, meus irmãos, que era crente, estava na igreja, né? E ela se revoltou contra mim, não sei porquê. Eu também não perguntei para ele porquê, né? Mas muitas vezes eu tentei conversar com ele, pastor Camilo, e ele não queria conversar comigo. Só que uma certa vez, eu estava aqui nesta igreja, aqui na sede, num culto de Santa Ceia. Aleluias! E quando eu dobrei o joelho, eu orei, Senhor, eu quero acabar com isso. Aleluias! E quando eu me levantei, pastor Camilo, eu olho, o irmão estava aqui na igreja, né? E eu fiquei observando ele, porque muitas vezes eu encontrava ele aqui, se ele via que eu estava no corredor do meio, ele ia para o canto, só para não falar comigo. E tem muitas pessoas assim, dentro da igreja. Aleluias! E naquela noite do culto de Santa Ceia, no domingo à noite, né, eu fiquei observando ele. Eu dizia, Senhor, eu quero mudar essa história. E de repente, irmã Elisete, aquele homem, ele se levanta e vai em direção lá no banheiro lá atrás, banheiro masculino, e quando eu vejo ele ir, o Espírito Santo vai e fala com ele.
Aleluia! E quando ele entrou, meus irmãos, eu fiquei na porta de plantão. Se ele entrou, ele vai ter que sair, né? Só que quando ele abriu a porta, ele me viu, né? Ele ficou branco, ficou amarelo, né? Ele olhou para mim, o que tu queres? Aí eu olhei para ele, meu irmão, eu quero te pedir perdão. Mas por que tu quer me pedir perdão? Porque eu olhei para ele e disse, eu quero ir morar no céu. Aleluias! Aí ele abre a boca, pastor Camilo, ele diz, mas fui eu que te ofendi, fui eu que te persegui. Só que a Bíblia diz que nós temos que amar os nossos inimigos. Aleluia! E orar por eles. Olha aqui para mim, igreja. Foi fácil? Não foi. Eu paguei um preço, pastor Camilo. Eu passei meses orando em favor dele, da família dele, aleluia, do trabalho dele. A primeira pessoa que quando eu dobrava o joelho do lado da minha cama, era interceder, Senhor, abençoa ele. Senhor, visita ele. Senhor, prospera ele. Senhor, dá vitória para ele. Aleluia. Aleluia. Aí ele olhou para mim, mas o que é que tu queres? Eu quero te pedir perdão. Só que eu não quero só pedir perdão a você. Eu quero te dar um abraço. Meu irmão, ele era um pouquinho maior do que o pastor Camilo. E naquela noite, meus irmãos, eu dei um abraço nele, né? E com certeza Deus mudou a história dele, mas também mudou a minha história. Aleluias! Aleluias! Remaneste lá, flaçuraço. Meus irmãos, o perdão ele cura. O perdão traz saúde para nós. Aleluia! Se Deus ele tem a capacidade de nos perdoar, nós também temos que ter a capacidade de perdoar os nossos irmãos. Aleluia! Nós estamos vivendo dia, pastor Odete, de famílias destruídas, pessoas separadas, pessoas que não têm mais conversa, não vai na casa de um, não vai na casa do outro, né? Eu tenho uma família, né? E a família está dividida, um grupo para lá, um grupo para cá, aí no dia das mães, um pouco foi, o outro não foi, mas eu estou orando e Deus vai dar vitória, aleluia. Aleluia. Eu tive uma experiência, eu fui pregar num congresso, numa igreja vizinha nossa aqui, 2 dias, num culto de círculo de oração. Eu preguei no sábado, preguei no domingo, né? E domingo, o tema não era esse, não era perdão, mas o Espírito Santo é que manda na nossa vida, né, pastor Camilo? Né? E o Espírito Santo veio e me visitou, e eu falei que nós teríamos que perdoar o nosso irmão. Só que eu não sabia que naquele lugar tinha 2 irmãos, um homem e uma mulher, irmãos de carne. Eles estavam há 7 anos naquela igreja, e 7 anos eles não se falavam. Aí eu pergunto, ei, que céu é esse que nós queremos morar? Nós temos é que perdoar. Não importa o que a outra pessoa fez. Aleluia! E naquela noite, meus irmãos, eu falei. E eu perguntei, tem alguém aqui que quer perdoar alguém aqui nesta noite? E no mesmo momento que eu falei, irmã Elisete, aquelas 2 pessoas se levantaram, vieram lá na frente, se abraçaram, se perdoaram e Deus mudou a história deles. Aleluia! Aleluia! Eu só quero deixar bem claro para a igreja hoje aqui, que sem perdão não tem céu para ninguém. Se nós não conseguimos perdoar alguém, meus irmãos, nós não vamos morar no céu. Nós temos que ter a capacidade de perdoar o nosso irmão, o nosso vizinho, o nosso inimigo, o nosso patrão. Nós temos que ter a capacidade, meus irmãos, de nos humilharmos e irmos até ele e pedir perdão. Ah, pastor, mas não fui eu que fiz. Aleluia! Meus irmãos, eu já dirigi igreja, né? Muitas vezes a pessoa veio se aconselhar comigo, ah, pastor, o fulano fez isso, isso e isso para mim, e ele não vem se humilhar. Eu disse para ele, vai tu, se humilha até ele, pede perdão a ele, e ele vai dar vitória, aleluia, Senhor vai dar vitória.
Aleluia! Nós temos que nos humilhar, meus irmãos. Eu não posso esperar, né? Se eu pisar no pé do pastor Camilo aqui, esperar que ele venha, né? Ou eu vá até ele. Eu tenho que ir lá, eu tenho que pedir perdão. Né, pastor, me perdoa. Por que é tão difícil perdoar? Quem quer ir morar no céu? Então perdoa, meu irmão. Ame o teu irmão, ame o teu inimigo. Faça a tua parte. Aleluia! Aleluia! Deus vai curar as feridas hoje aqui. Deus vai arrancar a mágoa do coração hoje aqui, pastor Odete. Pessoas serão libertas hoje aqui, pastor Camilo. Aleluia! Porque o Deus do impossível está aqui nesta tarde. Aleluia. Deixa eu morar rasto, flaço. Irmã Elisete, se coloca de pé, por favor. Abre as tuas mãos. Eu estava orando ali. E quando eu cheguei, eu encontrei a senhora lá embaixo. E quando eu dobrei o joelho, o Espírito Santo mandou falar para a senhora: abre as tuas mãos. Tem alguém que te magoou muito. Este canteflaço. E o Senhor manda te dizer que essa pessoa, ela vai pedir perdão para ti. Aí lá nos disso. E para te saber que Ele fala contigo hoje aqui, alguém da tua casa por esses dias vai receber uma surpresa. Tu estás orando, tu estás pedindo, o tempo passou e o milagre não aconteceu, e o Senhor manda te dizer que o milagre vai chegar. E tu vais se alegrar, lá cantorei, e canto faço. O Senhor manda te dizer que eu vou fazer o impossível, porque eu te conheço, diz o Senhor nesta tarde. Aleluia! Aleluia! É glória! Glória a Deus! Meus irmãos, nessa parábola nós vemos dois servos, né? O seu senhor chama um servo que lhe devia 10.000 talentos. E ele pede contas. Só que aquele servo não tinha como pagar, né? A dívida dele era enorme. Mas a Bíblia diz que ele se humilhou. Ele pediu misericórdia. E o seu senhor sentiu compaixão no seu coração e perdoou-lhe a dívida. Jesus, ele queria ensinar algo para nós importante aqui. Não é só nós sermos perdoados. Nós também temos que saber perdoar. Aleluia! Meus irmãos, o Senhor perdoa a dívida dele. Ele sai e encontra um conservo dele que lhe devia 100 dinheiros. É uma dívida pequena, né? Ao qual a dívida dele era bem maior. E ele pede conta para aquele conservo, e aquele conservo ele se humilha, pede misericórdia, pede compaixão, e ele não teve compaixão, não teve misericórdia. Ele agarrou aquele conservo, lançou-lhe na prisão até que ele pagasse a dívida. Mas a Bíblia diz, né, que os outros conservos, vindo aquilo, falaram com o senhor mandou chamar ele e disse, né, se eu perdi a tua dívida, que era bem grande, por que tu não pudesse perdoar a dívida do teu conservo? Aprenda uma coisa aqui, meu irmão. A dívida que era minha, a dívida que era tua, Jesus já perdoou na cruz do Calvário. Agora, dá para medir o tamanho da nossa dívida com Deus? E Ele tem a capacidade de nos perdoar. Agora, por que nós não temos a capacidade de pedir perdão? Famílias estão sendo destruídas. Esposa que não querem perdoar o seu marido. Marido que não quer perdoar as suas esposas. Pais que não querem perdoar filhos. Aleluia. Ontem eu fui fazer uma visita lá no hospital regional, né? É um parente meu. Chegando lá, ele se afastou da família totalmente, né? Ele tem os seus motivos, né?
nasceu dentro da igreja, pastor Camilo. Viveu a vida dele até a mocidade dentro da igreja. Aí, quando criou uma certa idade, saiu, né, se isolou, viveu a vida como ele queria, né? Mulheres, cigarro, bebida alcoólica. E ele tem 59 anos, meus irmãos. Mas quando eu olhei ontem para ele, parece que ele tem 90. De tão acabado. O que é que o pecado faz na vida do homem? E ontem eu fui lá, pastor Camilo, com um objetivo, né? E a primeira coisa que eu falei para ele, eu disse, ó, se tu realmente queres ir morar no céu, tu tem que perdoar a tua família, tem que perdoar o teu pai, tem que perdoar a tua mãe, a tua madrasta, né? Porque era a madrasta dele. Perdoar. Aleluia! E eu falei para ele que ele tinha que mudar de vida. E eu fui bem sincero com ele ontem, né? Olhei bem nos olhos dele e disse, ó, sabe o que é que falta para ti? Ele disse, o que é que falta, irmão João? Eu disse para ele, vergonha na cara, tomar uma posição, fazer uma escolha. E eu deixei bem claro para ele, pastor Camilo, que existem dois caminhos, ou é céu ou é inferno. E ele precisava fazer uma escolha. Aleluia. E ele, chorando, ele olhou para mim e disse, pastor, irmão João, eu quero mudar de vida. Eu fiz uma oração de confissão. E ele fez aquela confissão. E eu senti que Deus vai mudar a história dele. A situação dele é bem complicada ali no hospital, mas nós cremos no Deus do impossível. Quem crê no Deus do impossível diz amém. Amém. Umas 3 semanas atrás, quase um mês atrás, meus irmãos, eu tive 2 experiências na mesma semana, né? Alguém me ligou dizendo, ó, pastor, a minha sogra está no hospital universitário, os médicos já desenganaram ela, né? E a minha esposa pediu para ligar para o senhor se preparar, que o senhor vai fazer o velório. Aí eu abri a boca e disse, quem é que falou que vai morrer? Ele assim, os médicos. Aí eu disse para ele, a última palavra não é do médico, a última palavra não é da medicina, a última palavra é de Deus. Aleluia! E eu me propus, eu disse, não, nós vamos orar, e Deus vai fazer um milagre. Já passou-se um mês, e ela não está lá viva, está respirando, porque Deus é Deus do impossível, aleluia. E naquela mesma semana, meus irmãos, eu tenho um amigo, que eu encontrei ele, ele se tornou meu amigo lá dentro da cadeia, lá no presídio estadual de São Pedro de Alcântara. Eu conheci a esposa dele no presídio feminino, ela pediu para mim achar ele lá em São Pedro de Alcântara. Aí eu perguntei, como é que eu vou achar ele? Assim, vai ser fácil, é só ver alguém lá que está tatuado aqui na testa, Tati, né? Ele gostava tanto daquela mulher, que chegou a tatuar o nome da Tati aqui na testa dele. Eu encontrei ele lá dentro, meus irmãos, né? Traficante, ele traficante, ela traficante, né? Ele se converteu, ela não. Agora, meus irmãos, era para ele estar preso ainda. Só que ele foi acometido de um câncer no intestino, né? Aí a justiça liberou para que ele pudesse fazer o tratamento lá no CEPOM, quimioterapia, radioterapia, né? Aí a esposa dele, a Tati, ela me liga e diz, pastor, eu estou aqui no CEPOM, eu já tinha visitado ele fazia 2 dias antes. Fui lá orar por ele. Aí a esposa disse, pastor, o médico passou aqui e disse que para ele não tem mais jeito, vai morrer. E vai morrer essa noite. Eu falei no telefone para ela, Tati, nós servimos um Deus que faz milagre. E nós vamos orar e Deus vai fazer um milagre. Aleluias. Aleluias. E nós fizemos um propósito. Nós dobramos o joelho, nós jejuamos, né?
Era para ele morrer naquela noite. Agora ele já está em casa. Eu fui lá na casa dele visitar ele. Já tomei café com ele. Aleluia. Ei. Eu não sei qual é o teu problema hoje aqui. Eu só sei que Deus vai resolver o teu problema hoje aqui. Eu não sei se é problema familiar, se é problema financeiro, se é problema de enfermidade. Deus, Ele vai mudar a tua história hoje aqui. A única coisa que Deus quer aqui é que você creia. E um dos maiores problemas da igreja hoje, meus irmãos, é que as pessoas entram dentro da igreja e elas mesmas não creem que Deus pode fazer. Aleluia! Na época que eu dirigia uma congregação, eu encontrei uma irmã que era do círculo de oração, onde eu congregava, aí de paz do Senhor para ela, disse paz do Senhor, e eu educadamente perguntei, como é que está? Está tudo bem? Ela assim, pastor, não está nada bom não, né? Tu conhece a minha família, tu conhece meu esposo. Eu assim, o que tem, irmã? Estou 20 anos na igreja, e aquele traste não quer nada com nada, né? Aí ela abre a boca e diz, pastor Camilo, tem aquele ditado que diz, né, irmão João, ou que nasce torto, morre torto. Na hora o Espírito Santo me tomou, eu disse, irmã, eu conheço um carpinteiro que é bom. Aquilo que está torto, ele endireita, aleluia. Aquilo que não tem jeito, ele muda, aleluia. Ei, glória. Iranaste, flaçuraço. Chamonohanês, isso. Aleluia. Quem crê que o Senhor está aqui, diz amém. Quem crê que Deus vai fazer um milagre, diz amém. Então, meu irmão, minha irmã, perdoa. Se tem que consertar com alguém que está aqui dentro, se conserte. Não deixe para amanhã. Porque amanhã pode ser tarde demais. Tira essa mágoa, essa tristeza do teu coração. Muitas pessoas não vão chegar no céu por falta de perdão. Aleluia! Pessoas que foram magoadas dentro da igreja e que a gente vai visitar, pastor Camilo. Não, enquanto o irmão não vir aqui pedir perdão para mim, eu não volto para a igreja. A Bíblia diz, né, se tem um irmão que fez alguma coisa para ti, né, e tu estás indo entregar a tua oferta, não entrega a tua oferta. Primeiro vá e conserte com ele. E depois venha e oferte ao Senhor. Se não dá para dar glória, diz, ai Deus. Aleluia. O que é que nós queremos hoje aqui? Que céu que nós queremos morar, meus irmãos? A oração do Pai Nosso diz, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós somos perdoados. Se Deus tem a capacidade de nos perdoar, nós temos que ter a capacidade de perdoar também. Se coloca de pé, pastor Camilo, por favor. Abre as tuas mãos. O projeto na tua vida é meu. Até hoje, eu nunca me esqueci de ti. Eu sempre estive do teu lado. Tu e a tua esposa passaram momentos difíceis. Que chomante flaço. Mas eu estava ali. Eu estava contemplando a tua vida. Eu quero dizer para ti e para ela que eu conheço vocês. A vida de vocês está nas minhas mãos. E por conhecer você e ela, eu vou colocar algo novo nas tuas mãos. Choraste, flaço. Era manecandeste que tere flaço. Nunca te esqueça que não são os teus sonhos, são os meus sonhos, diz o Senhor. Nunca te esqueça, filho, que não são os teus projetos, são os meus projetos, diz o Senhor. Porque eu vou te surpreender e vou mudar a tua história, diz o Senhor dos exércitos. Aleluia! Aleluia! Aleluia!
Meus irmãos, são tantos textos que falam de perdão, né? Atos 7,60, Mateus 6,12, Colossenses 3,13, Marcos 11,25, Lucas 17, de 3 a 4, Efésios 4,32, Lucas capítulo 6, versículo 37 e Mateus capítulo 5, versículo 44. A gente podia ler todos eles aqui, né? Mas eu escolhi esse texto da parábola, meus irmãos, é só para você entender o tamanho da tua dívida com Deus. O tamanho da tua dívida com Deus. Se Ele teve a capacidade de nos perdoar, nós temos a capacidade, irmão, temos que ter a capacidade de perdoar o nosso irmão, o nosso vizinho, o nosso patrão, a nossa esposa, o nosso esposo, a nossa família. Perdoar o nosso inimigo. Aleluias. Como é que você chegou hoje aqui? Qual é o teu problema hoje aqui? Se verdadeiramente você quer vitória, é bom você começar a perdoar, meu irmão, minha irmã. Quando eu tive aquela luta que eu tive aqui, pela perseguição que eu tive, eu comecei a aprender uma coisa importante. A melhor maneira de a gente começar a perdoar, primeiro a gente tem que orar por aquela pessoa. Primeiro você tem que pagar preço por ela. Eu cheguei a fazer campanha de jejum e oração pela vida dele. Aleluia! Eu paguei preço por causa dele. E quem é que recebeu a vitória? Ele e também eu, aleluia! Eu recebi a vitória. Sabe por quê? Porque eu quero ir morar no céu. Amém? E para ir morar no céu eu tenho que orar por aqueles que nos perseguem. Orar por aqueles que não concordam conosco, né? Aqueles que nos oprimem. Eu tenho que orar e perdoar essas pessoas. E Deus vai mudar a tua história hoje aqui. Amém? Chomorohanekandei flas. Chorato fleso. Eu quero dizer para a senhora que eu vou visitar a tua casa. E eu vou fazer um milagre no meio dos teus. Chalato flaso. Deus vai entrar com providência. E o Senhor manda te dizer, guarda isso no teu coração, que os teus olhos vão contemplar esse milagre. Tu estás orando, tu estás pedindo, né? Está demorando, mas a demora acabou, porque não vai demorar, só um pouquinho de tempo. E Deus vai visitar o teu lar, e Deus vai fazer um grande milagre, diz o Senhor, nesta noite, nesta tarde. Se coloca de pé, meu irmão, minha irmã, por favor.